Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal. Então vamos aqui ao vídeo do ROA, retorno sobre o ativo total. Tem o ROI que a gente já viu. Vamos a essa aula. E para quem quer fazer e aprender o método Benjamin, quem quer fazer o meu treinamento e aprender o método Benjamin Graham, fundamentado no livro O Investidor Inteligente, você tem aqui o meu treinamento. Para saber, entre em contato comigo, links na descrição. E vamos aqui então avante para o ensinamento do ROA, né? No método Warren Buffett e Benjamin Graham não se usa o ROA, mas você pode usar, você pode melhorar seu método, você pode adicionar isso em algum método diferente que você queira criar de análise fundamentalista. Eu não uso, mas eu entendo e tem alguns conceitos para você usar com eficácia. Eu estarei explicando aqui. Então, o que é o ROA? Retorno sobre o ativo total. Então, você tem aqui o site do Ocean 14, um excelente site de análise fundamentalista para ações. Tem vários indicadores aqui e também gráficos. Então, aqui no caso da Vale, a gente tem aqui o ROA da Vale. Em vários anos aqui o percentual anual, né? E aqui a Vale, né, mostra o ROA dela, mas de fato, né, ele mede a rentabilidade da empresa sobre o ativo total da empresa. Agora, o que é o ativo total da empresa? É o saldo de todos os bens e direitos da empresa. Passivo, os passivos nossos são aquilo que tira dinheiro da gente. Então, se você aluga a casa, essa casa alugada é um passivo, porque ela está sempre tirando, é um custo para você. O carro, você comprou mesmo pagando à vista, você tem que pagar gasolina, você tem que pagar manutenção, você tem que pagar imposto. Então é um passivo, ele não te rende nada. Você pode usar o carro para ter uma rentabilidade, mas é um outro serviço, né, que você está fazendo. O carro, propriamente, ele é um passivo. O ativo é tudo aquilo que gera algum tipo de renda, algum tipo de benefício para você. Então, direitos da empresa é um benefício que a empresa tem, ela pode usar esse benefício para ter vantagem na sua lucratividade, crescer, etc. Então, o ativo da empresa, né, a rentabilidade da empresa sobre o ativo da empresa, ou seja, o quanto que esse ativo da empresa rende para a empresa. Então, para eu escolher uma empresa, isso é importante? Outros métodos e estratégias que eu utilizo, baseado no método Graham, já é suficiente para determinar uma empresa para longo prazo tem fundamentos e por isso ela pode crescer, etc. Mas esse indicador também não é de se jogar fora. Nenhum indicador fundamentalista é de se jogar fora. Só que o que as pessoas têm que entender é que você tem que escolher poucas coisas para operar. Você não pode usar todos os indicadores fundamentalistas. Então existe aqui no site vários indicadores fundamentalistas, né? Mas eu não vou usar todos, eu vou usar alguns de acordo com o método Graham. Vamos aqui, para a gente não confundir com o ROI, né? Vamos ver a diferença do ROI. Então o ROA, ele mede a rentabilidade da empresa sobre o ativo total da empresa, né? E o ROI, ele é o lucro líquido da empresa sobre o patrimônio líquido da empresa. Ou seja, o patrimônio líquido da empresa, né, é o ativo menos passivo, né, da empresa. É o valor da empresa que pertence aos acionistas, né, o patrimônio líquido da empresa. É o valor que pertence aos acionistas. Então, assim, né, ele mede a rentabilidade da empresa sobre o capital do acionista. Então, você tem ali a capitalização que a empresa teve. O acionista comprou as ações, a empresa conseguiu se capitalizar. E o quanto essa capitalização que a empresa teve está rendendo. Então, por exemplo, se a empresa pede um empréstimo, né, tem como medir esse capital de giro que a empresa conseguiu, por exemplo, por meio de um empréstimo. Tem como a empresa ver quanto que está rendendo esse capital de giro ao longo de 10 anos, 20 anos. Tem como monitorar isso, tem como checar isso. Só que nesse caso, ao invés de pedir empréstimo, a empresa se capitalizou lançando ações no mercado. E isso se caracteriza pelo patrimônio líquido. É o patrimônio líquido da empresa, o capital do acionista, né? Lembrando que o patrimônio líquido também você tem reservas de lucro, né? É o capital do acionista que está injetado na empresa, mais a reserva de lucro que a empresa vai pagar para o acionista. Então, a capacidade da empresa de gerar lucros com os ativos que ela possui, o ROI, né, possibilita isso.
E quanto maior a métrica, melhor para os investidores. Vamos ver se é isso mesmo, ou seja, tem muitos professores de análise fundamentalistas no YouTube, que eu vejo, é muito comum, eu já vi, eles veem um indicador, ó, esse indicador está alto, então a empresa está boa porque o indicador está alto. 3 indicadores apresentaram valores positivos. Não é bem assim que funciona. É necessário verificar a validade e a credibilidade desse sinal. E eu vou estar explicando isso aqui nesse vídeo, né? Então o ROI, para a gente diferenciar do ROA, né? Ele mede a rentabilidade da empresa sobre o capital do acionista. O ideal é que este valor seja superior à taxa de juros básica da economia, Selic, no Brasil. Se for inferior, significa que a empresa gera menos retorno que aplicações de renda fixa, né? Daí, isso também tem que analisar e verificar a validade do sinal, porque pode ser a taxa de juros, ela aumentou artificialmente para o governo enganar as pessoas, etc., né? E daí depois ele abaixa a taxa de maneira também artificial, ou seja, sem fundamentos, apenas para tentar causar uma maquiagem em um furo econômico que esteja ocorrendo no país. Então, às vezes aumenta-se, abaixa a taxa de juros em muitos países para maquiar, para colocar sujeira debaixo do tapete, mas tem que pagar as contas e vai acontecer de necessitar desse dinheiro ou desse furo, tinha que ter visto, tinha que ter tampado esse furo, não tampou, a economia quebra. E muitos países fazem isso. Então eu não posso também julgar que tá acima da taxa Selic, então o negócio tá bom. A gente viu esses tempos que ficou acima da taxa Selic, depois a taxa Selic ficou maior, né, do que o ROI de muitas empresas. Porque aumentou lá o valor da taxa Selic, mas diminuiu de novo depois. E foi dentro de 6 meses aí, né? Então a gente tem que verificar no longo prazo de 10 anos o quanto que vai durar isso. E não algo momentâneo do momento. Então a gente tem aqui o ROI, por exemplo, da Vale. Então a gente vê que ela em 2005, né? Lembrando, pessoal, para eu saber se um indicador ele tem validade, ele tem fundamentos, eu tenho que verificar o comportamento do indicador para esta empresa. Claro que eu não posso julgar o comportamento do computador de um indicador de uma empresa para todas as empresas. Eu tenho que verificar a validade e a credibilidade do sinal de um indicador para cada empresa. E também considerando o complemento dos sinais de outros indicadores que vão ajudar a julgar se esse indicador ele tem valia. Então é todo um conjunto. Eu não posso pegar um indicador separado e julgar que ele faz essa empresa ser bem sucedida. Então veja bem, em 2011, 2013 a 2015, 2014 teve uma crise brava aqui no Brasil, né? Então, a Petrobras também parou de pagar dividendos, a Petrobras foi para R$4, eu acho, né, naquela crise. Aí depois subiu um pouco, caiu de novo. Daí agora está em alta de novo. A gente está em alta, né, a gente está positivo, isso aqui é a Vale, tá? Em apenas 2 anos. A rentabilidade da empresa sobre o ativo total da empresa, apenas por 2 anos aqui, está nessa alta. 3 anos, né? 3 anos em alta, 2 anos com uma alta absurda aqui de 24%, o ROA da Vale. 2 anos é muito pouco para julgar. A empresa é uma empresa que está tendo uma rentabilidade absurda sobre seu ativo total, então é uma empresa boa, mas é muito pouco tempo. E quando eu sou investidor, eu viso investir o dinheiro na empresa, então eu investi 100 mil e eu quero recuperar esses 100 mil com ganho de dividendos, ganho com juros sobre capital próprio. Então a rentabilidade da empresa sobre o ativo total da empresa, ela tem que durar durante 10 anos. E ela tem que durar e a empresa tem que ser boa o suficiente para manter a lucratividade ou um pouco de lucratividade em épocas de crise. Então, como que eu sei que a empresa tem essa capacidade? Analisando 10, 20 anos de mercado dela e como que se comportou os indicadores. Portanto, na crise de 2014 foi uma crise feia, arrebentou tudo, Petrobras foi para R$4, etc. A Vale não aguentou, ela começou a ter prejuízo aqui, grande inclusive, ao menos 13% no ROA dela. Né? E em outras coisas também, se a gente for analisar, a gente vai ver que ela também caiu. Então, quer dizer,
a empresa não tem tanto poder assim em época de crise para se manter lucrando. A Petrobras ela parou de pagar dividendos, proventos, etc. nessa época e ficou uns 3 anos sem pagar proventos, sem pagar dividendos. Então não adianta eu analisar, durante esses 2 anos teve um lucraço aqui sobre o ativo total, mas em épocas de crise pode acontecer de novo, pode acontecer uma crise daqui a 2, 3 anos, temos aí vários fatores que indicam crises absurdas para todos os países do mundo, por conta de coronavírus, guerra, etc. Então eu não posso levar em consideração apenas esses 2 anos como algo que acredita que no longo prazo, algo que dá confiança ou que indica uma altíssima probabilidade de que no longo prazo vai se manter assim. Agora, o sinal desse indicador ele seria válido se, por exemplo, mesmo que fosse pequeno, ela está tendo aí um retorno do seu patrimônio pequeno, daí tem algumas subidas, mas ele sempre se mantém positivo. Na crise, se manteve com um pouquinho de lucro. Caiu o lucro, mas não deixou de ter lucro. Daí aqui está dando essas duas bombadas. Daí sim eu posso julgar que essa empresa dentro de 10 anos pode realmente me dar retorno, né? Porque nos momentos de crise o indicador se comportou bem. Então isso tem que ser avaliado com bastante minuciosidade e infelizmente a maioria das pessoas não consideram ali que o PL está indicando em 5 anos que eu vou recuperar meu investimento e o lucro por ação está dando um absurdo, o ROI está tudo bombando, então a empresa é boa. Negativo. Porque crises financeiras dentro de 10 anos, a 15 anos, o investidor fundamentalista, ele compra e segura por 10 anos. Método Benjamin Graham, regra de Graham, praticamente sagrada ali dos investimentos, né? Entre aspas. Eu vou comprar e não vou sair antes de 10 anos. E eu não vou comprar porque subiu, não vou vender porque caiu e no mínimo 10 anos meu dinheiro tem que ficar no mercado. Regra de Graham. Livro Investidor Inteligente. Você pode ver lá. Então, em 10 anos, é provável que ocorra crise. É provável que ocorra uma crise 1 ano depois que você comprou. E nessas crises, o ROI, a ROA da empresa pode apresentar isso aqui e outros indicadores também, mostrando que a empresa em crise ela pode ter problema. E nesse período aqui, a empresa pode quebrar. Ela vai passar por essa crise, isso pode desencadear uma crise ainda maior na empresa e ela não vai conseguir sustentar o seu poder de superar esse problema. Tá? E o cálculo do ROI. Né? A gente vai pegar o lucro líquido da empresa e dividir pelo ativo total. Pega o lucro líquido da empresa dividido pelo ativo total. Daí você tem aqui o valor em percentual, né, que você estabelece. E você tem os percentuais aí, sobre o patrimônio, o ativo total, lucrou 21%, 12%, etc. Lucro líquido sobre ativo total da empresa. Então é um indicador bom. Eu não preciso usá-lo porque eu uso outras coisas, eu uso o método do Benjamin Graham. E aqui, algumas interpretações que eu já adiantei. O ROA baixo, seus investimentos em projetos estão sendo pouco rentáveis, sua produtividade de ativos está baixa e suas despesas estão bem altas. Se for negativo, está tendo prejuízo, a gente já falou. Mas se for baixo, né, não está tendo tanta produtividade. Só que daí é aquela questão. O ROA da empresa, digamos que se apresenta baixo. Aí você vai ver lá, a empresa tal está tendo ROA altíssimo. Né? Só que, por exemplo, vamos pegar aqui no começo. A empresa está tendo um ROA baixo. Daí, uma empresa como essa aqui da Vale apresenta um ROA altíssimo. Só que a empresa que eu estou vendo, ela tem um ROA baixo, mas ela se manteve no lucro positivo, mas baixo, mesmo na crise financeira. Se manteve estável. Enquanto que a Vale, ela teve um rombo aqui, né, teve uma queda absurda. Ou seja, qual que é melhor? Eu prefiro a vermelha. Porque tem mais credibilidade no sinal que ela apresenta. A Vale apresentou instabilidade, né, em relação a... Porque às vezes a empresa tem um momento, então ela tem um lucro absurdo, de 1 ano, 2 anos. Daí o PL vai lá para cima, ou vários indicadores vão lá para cima, mas é algo temporário. Então você não pode julgar como investidor o que está acontecendo dentro de 1 ano, mas tem que ser
a credibilidade e a probabilidade para sinais fortes como esse continuarem ocorrendo ao longo de 10 anos. Porque não adianta nada eu ter um ROA altíssimo aqui e daqui a 10 anos o ROA está lá no fundo do poço. O ROA está negativo. Então é a questão de análise fundamentalista que o cara julga o curto prazo. Né? Achando que se o indicador está apresentando algo hoje, ele vai apresentar sempre. Ele vai apresentar sempre dependendo do comportamento de 10 anos que a empresa teve em vários indicadores, não somente no ROA. Né? Então você vê, por exemplo, o índice de liquidez corrente vai indicar a capacidade da empresa de manter lucratividade, de pagar suas dívidas. O ideal é que a liquidez corrente seja 2. Aqui diz que tem que ser 1, mas o método Graham diz que tem que ser 2. Né? Tem folga para quitar as obrigações de curto prazo. Na realidade, o ideal é 2, segundo o método Graham. E, às vezes, por anos, o índice de liquidez corrente teve muito péssimo, não somente em crise. E daí, quer dizer, isso mostra que a empresa, no longo prazo, ela sempre teve aperto para pagar as suas dívidas de curto prazo. Então, numa crise econômica em que ela se arrebenta, daí o índice de liquidez corrente, que já sempre se apresentou mau desempenho, vai indicar que no longo prazo a empresa nas crises vai ter dificuldade e ela pode quebrar. Então eu não posso analisar o ROA separado ali, sozinho ele, por conta desses fatores. E por isso a análise fundamentalista ela é mais complexa do que você pode imaginar. Tá? Então não adianta, tá baixo, mas no exemplo que eu mostrei do baixo, aquela empresa vermelha lá da linha vermelha que eu mostrei, seria válido se outros indicadores apresentassem outras condições. ROA alto, projetos estão rendendo, seus ativos estão gerando frutos e as despesas estão baixas. Pode ser algo momentâneo, então tem que tomar cuidado, tem que analisar no longo prazo, né, o que a empresa apresenta para continuar com esse lucro. Então a palavra-chave é o seguinte: como que eu sei que esse ROA legal aqui, ele vai continuar? Como que eu sei? Dentro de 10 anos vai continuar assim, ou vai continuar quase assim, ou no mínimo vai continuar dando lucro? No mínimo, ele tem que continuar dando lucro. Daí aqui sobre os 10, 20 anos do indicador. Outros indicadores precisam ser levados em conta, nunca use o ROA sozinho. Então já provei aqui que você não pode usar sozinho. O fato de o ROA alto este ano, sendo que por 10 anos sempre foi negativo, esse sinal positivo tende a ser um sinal falso, obviamente. Tá? Então é isso. Outra coisa, tá, pessoal, só alertando para vocês que você pode calcular que uma empresa ela vai lucrar bastante no futuro e que você, portanto, pode estar comprando, os indicadores estão indicando bem, etc. Só que tem o timing certo para comprar. Então, por exemplo, pelo método gráfico do semanal, no gráfico semanal, é possível saber que o mercado ele vai desabar e vai continuar desabando, e saber dentro de 3 a 6 meses, o range temporal é de 3 a 6 meses, tem como saber que a empresa vai fazer uma grande tendência de baixa, ou pode fazer uma grande tendência de baixa, e pelo acompanhamento eu acerto que faz a tendência de baixa, continuo acompanhando, acerto que a tendência de baixa vai continuar, e no final dela, ou quase no final dela, super, hiper mais barato, a gente faz compras ou menores, ou dependendo do sinal, grandes, e esse time permite que a gente compre muito mais barato, e o lucro na análise fundamentalista e nos investimentos se dá pela compra. O método gráfico não faz parte da análise fundamentalista, mas eu, como me especializei na parte gráfica do mercado, em interpretar o mercado na parte gráfica, para fins especulativos, mas que podem ser usados para fins de time de investimentos em ações e em criptomoedas também, que se faz operações de holding de longo prazo, onde eu compro e seguro para o longo prazo. E os acertos são evidentes aí no YouTube, eu faço vários acertos. Então o método gráfico também é importante. No meu curso de análise fundamentalista, eu também ensino a minha metodologia gráfica para o investidor, pelo gráfico semanal somente, saber o timing certo para comprar ainda mais barato. Ou seja, o método Graham, o método Benjamin Graham, calcula se está num bom preço e vai lá e compra, independente se vai cair mais ou não. Além de eu fazer isso que o método Benjamin Graham e o Warren Buffett faz, eu ainda uso o método gráfico que acerta comprovadamente. Não é sempre, mas acerta muitas vezes.
E nós conseguimos comprar o mais barato possível, evitamos topos e compramos em correções, conseguimos identificar o fim da correção. Ou então, se faz uma tendência de baixa, a gente espera a tendência de baixa se estender bastante para a gente comprar ainda mais barato, né? Então, tem vários acertos nas criptomoedas mesmo, a gente paralisou as compras e o mercado de cripto está caindo. Quando indicar que vai parar, a gente vai comprar pesado criptomoedas, certo? Então, no curso de análise fundamentalista eu também ensino isso. E eu sou a prova factual de que gráficos funcionam no semanal, para saber o timing certo de investir. Lembrando que gráfico ele acerta de 3 a 6 meses. Né? Ele não acerta um sinal no gráfico, ele não indica que em 10 anos vai acontecer algo no preço, etc. Mas dentro de 6 meses é possível acertar pelo semanal. Então é isso. Você quer fazer o meu curso de análise fundamentalista, links na descrição. Obrigado pela sua audiência, compartilhe para ajudar aqui no crescimento do canal. Até mais.